Oi, graça e paz. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Renato de Cristo e nós estamos apresentando uma série de sermões do pastor coreano David Paul Yong Choi. E hoje nós vamos aprender o mistério por que Jesus lavou os pés de Pedro. Então fique atento e Deus vai trazer revelações grandiosas para você através do ensino desse pastor. A razão por que Jesus lavou os pés de Pedro. Vamos ver o que Jesus disse quando ele buscou lavar os pés dos discípulos e Pedro recusou. João 13:8 está escrito assim: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Quão crítico e assombrosa é esta declaração. Porém, Jesus realmente quis ensinar a seus discípulos o que tipo de fé levou para eliminar seus pecados reais. E tão importante era para ambos, seus discípulos e para ele mesmo, que ele devia lavar seus pés antes de morrer na cruz. Então Jesus se levantou da ceia, retirou as vestes, tomou uma toalha e cingiu-se. Então colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele então foi em direção a Simão Pedro, mas Pedro recusou. Ele disse a Jesus: Senhor, você está lavando meus pés? Pedro estava atemorizado pelo fato de que Jesus pudesse estar querendo lavar seus pés, porque ele cria e servia a Jesus como Filho de Deus. Era difícil para ele aceitar uma situação tão absurda. Isto é porque Pedro questionou como vem o Senhor buscando lavar seus pés, pensando que se alguém tivesse que lavar os pés, esse deveria ser Pedro lavando os pés do Senhor, e que não era adequado nem cortês para ele deixar o Senhor lavar seus pés. Então, literalmente chocado com isto, Pedro disse: Senhor, você está lavando meus pés? E recusou que seus pés fossem lavados. Jesus então disse no verso 7: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Isto significa: você não entende agora porque eu estou fazendo, mas depois de eu morrer na cruz, ressuscitar de entre os mortos e ascender para o céu, você então perceberá a razão por que eu lavei seus pés. E então Jesus energicamente disse: se eu não lavar teus pés, você não terá parte comigo. A menos que Jesus lavasse os pés de Pedro, Pedro e Jesus não teriam nada a ver um com o outro. Não ter parte com Jesus significa não possuir relacionamento com ele. E então Pedro não teve outra escolha senão colocar seus pés diante de Jesus. Jesus então põe os pés de Pedro na bacia, lavando-os, e então os enxuga com a toalha. Quando o Senhor disse para Pedro: se eu não lavar seus pés, você não terá parte comigo, Pedro, impactado com isso, disse: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ouvindo isto, Jesus então disse: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Jesus frequentemente mencionou que fez pessoas momentaneamente perplexas e confusas. Incapazes de compreender o que Jesus disse, pessoas tendem a entender mal, de forma herética, e fazem algumas coisas estranhas. Os que não receberam a remissão de pecado por não crer no Evangelho da Água e do Espírito, corretamente não podem entender o que Jesus disse para Pedro aqui. Por quê? Porque aqueles que não têm o Espírito Santo não podem entender o significado correto da palavra de Deus. Nenhuma pessoa pode perceber a verdade revelada na Bíblia, ainda que ela seja um gênio dotado de extraordinária habilidade secular. Enquanto tais pessoas claramente entendem a palavra das Escrituras em seu senso literal,
A menos que eles saibam a verdade da água e o Espírito, eles apenas não podem colocar todos os quebra-cabeças juntos e descobrir que tipo de fé eles podem lavar seus pés atuais, não importa o quão duramente tentem. O Senhor disse: que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. João 13:10. Esta passagem é uma passagem tão de difícil compreensão para muitos cristãos hoje. Para eles, não podem se convencer com esta passagem se elas já foram redimidos ou não de seus pecados reais. Atualmente, eles se firmam nesta passagem com uma base da doutrina da oração por arrependimento, mas das denominadas doutrinas ortodoxas do cristianismo. Eles interpretam esta passagem assim: uma vez que nós cremos em Jesus como nosso Salvador, então nós somos perdoados de todos os nossos pecados, inclusive os pecados originais. Mas porque nós somos incapazes de não pecar todos os dias e deste modo nos tornarmos pecadores novamente, nós temos que pedir perdão a Deus para sermos redimidos de todos esses pecados reais. Fazendo isso, nós podemos ser limpos de nossos pecados e restaurar nosso relacionamento com Ele novamente. Tolice! Você realmente pode limpar seus pecados reais por orações de oferta de arrependimento? Que tal os pecados que você poderia esquecer de pedir perdão por um descuido? Como estes pecados poderiam ser perdoados então? A igreja, o corpo de Jesus, é de fato o ajuntamento daqueles que creem no Evangelho da água e o Espírito dados pelo nosso Senhor. Então, quando Jesus disse que o corpo está completamente limpo, mas não todos os discípulos estão limpos, ele disse isso em referência a Judas, que não creu nele. Era porque ele sabia que Judas não creu no que ele disse. Nem todos vocês. Nós temos que creu o Senhor lavou todos os nossos pecados de uma vez por todas com o Evangelho da água e o Espírito, a verdade fundamental da Bíblia. Então, se nós falharmos em conhecer os pontos-chave da palavra e tentar compreender a palavra de Deus pelo nosso próprio intelecto, nós podemos cair em um grande engano. Até agora, muitas pessoas têm caído em grandes erros. Estão desistindo de todos os seus pertences e até sendo martirizados quando eles não creem em Jesus corretamente. Mas no fim, eles serão finalmente destruídos por seus pecados. Portanto, aí mais o ensino maravilhoso do reverendo David Paul Yong Choi, pastor presidente da Assembleia de Deus da Coreia do Sul, saudoso pastor David Paul Yong Choi. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir um favor: faça a tua inscrição no canal, clique em inscrever-se, ative o sininho para que você receba mais ensinos como este. E Deus vai te abençoar no nome de Jesus.